há algo que poucos percebem. Não é o grito, nem a explosão de palavras que mais ferem alguém. Muitas vezes, é o silêncio inesperado, frio e firme, que causa maior impacto. Quando quem foi rejeitado decide não reagir, não explicar, apenas se afastar, cria-se um vazio impossível de ignorar. Esse vazio é mais poderoso do que qualquer confronto direto. A mente humana busca sempre justificativas, e quando não as encontra, se perde em dúvidas. O afastamento sem aviso, sem cartas de despedida, sem acusações, deixa o outro diante de perguntas sem respostas. É nesse espaço silencioso que o orgulho começa a rachar. A ausência de palavras se torna uma presença constante, uma sombra que insiste em reaparecer. Quem rejeitou esperava discussões, esperava lágrimas, mas não esperava encontrar apenas o nada. Esse nada é o que se transforma em desconforto. O silêncio funciona como um espelho que devolve cada gesto impensado. Quem escolheu ignorar ou desprezar, ao não ter mais a reação esperada, se vê obrigado a encarar as próprias falhas. O vazio não tem piedade. Ele expõe a solidão que nasce das escolhas erradas. E quanto maior o silêncio, maior a inquietação. O estoicismo ensina que não é preciso buscar vingança com palavras ou ações agressivas. O simples ato de não se mover já se transforma em resposta. Se você está entendendo a força dessa mensagem, continue assistindo até o final porque ainda vem revelações poderosas. Aproveita agora e já se inscreve no canal. Deixa o seu gostei para fortalecer esse conteúdo. Se quiser apoiar ainda mais, clica no valeu do YouTube. E comenta aqui embaixo a palavra força, só para eu saber que você está firme comigo até aqui. A ausência não precisa ser explicada. Ela é compreendida aos poucos, como uma dor que cresce em silêncio. Dias se transformam em semanas, e a memória de quem foi deixado de lado começa a retornar em lembranças involuntárias. Uma música, um lugar, uma frase banal. Qualquer detalhe é suficiente para reacender aquilo que se julgava esquecido. O silêncio, nesse caso, não é vazio, mas sim presença invisível que insiste em permanecer. É aqui que o arrependimento começa a surgir. Tímido no início, mas inevitável. Chega um momento em que a ausência não é mais apenas ausência. Ela se converte em cobrança silenciosa. O rejeitador passa a sentir que precisa dar uma resposta, precisa justificar a própria decisão, mesmo que ninguém tenha perguntado. É nesse ponto que o orgulho se desmonta. O silêncio, que parecia fraqueza, revela-se como estratégia. O estoico entende que nada deve ser feito por impulso. O tempo é seu aliado, e o silêncio, sua arma mais certeira. O arrependimento nasce quando a mente do outro se vê sufocada por perguntas sem respostas, e é então que a busca desesperada por contato começa. Esse é o início da jornada. Mostrar que não reagir pode ser mais devastador do que qualquer palavra dita. O silêncio não é ausência, mas presença que pesa. E ao longo das próximas partes, veremos como esse poder silencioso se transforma em um caminho inevitável de arrependimento para quem um dia rejeitou. Você já percebeu como a indiferença tem um poder maior do que a raiva? A fúria grita, mas passa. O silêncio corta, mas cicatriza. Já a indiferença permanece, consome e deixa uma marca que parece impossível de apagar. Quando quem foi rejeitado decide não oferecer sequer a emoção da raiva, mas apenas a calma do desprezo, o impacto psicológico é devastador para quem acreditava ter controle. Indiferença é a mais clara demonstração de autossuficiência. Ela mostra que a vida segue, que não há necessidade de convencer ninguém do próprio valor. Essa postura quebra as expectativas de quem rejeitou, pois o comum seria implorar, discutir ou tentar provar algo. O verdadeiro poder surge quando se entende que nada precisa ser demonstrado. O valor se sustenta sozinho, e o outro passa a perceber que perdeu alguém que não dependia de aprovação. Quem rejeita espera impacto, espera causar dor visível. No entanto, quando encontra apenas frieza, uma calma que parece inabalável, a mente começa a se corroer. A frieza emocional faz com que cada lembrança se torne incômoda. Surge o pensamento insistente: será que não fui tão importante quanto pensei? Esse questionamento é uma das sementes do arrependimento. A indiferença não é vingança, é simplesmente a ausência de necessidade de responder. E isso é insuportável para o orgulho de quem acreditava ser indispensável. Poucas dores são mais profundas do que ser ignorado. O orgulho humano não suporta a ideia de não ser relevante.
Quando uma mensagem não é respondida, quando um olhar não é retribuído, quando a vida segue como se nada tivesse acontecido, nasce uma ferida invisível. Essa ferida não sangra para fora, mas corrói por dentro. Quem rejeitou começa a sentir que perdeu espaço, que já não ocupa lugar algum. É nesse vazio que o arrependimento encontra morada. Chega um instante em que a indiferença deixa de ser apenas postura e passa a ser percebida como punição. Cada gesto de frieza é interpretado como julgamento silencioso. O rejeitador sente como se fosse constantemente lembrado da própria decisão errada, mesmo sem que nada seja dito. A indiferença é a sentença invisível. Não precisa de acusações, não precisa de explicações. Ela simplesmente se impõe. É quando essa postura se mantém firme que o outro se vê rendido, reconhecendo que perdeu o controle e desejando desesperadamente recuperar o que deixou escapar. A indiferença é, portanto, uma arma mais cortante do que qualquer palavra de rancor. Ela mina o orgulho, desconstrói certeza e abre espaço para o arrependimento inevitável. Se na primeira parte vimos o poder do silêncio, aqui entendemos que o desprezo consciente é a continuidade dessa força. Ele não apenas cala, mas fere lentamente. E no próximo passo, veremos como o preço da escolha errada se revela ainda mais pesado para quem acreditava nunca sentir falta. Há decisões que parecem certeiras no instante em que são tomadas, mas o tempo mostra que foram equívocos irreparáveis. Quem rejeitou acreditou estar no controle, confiou que seguiria em frente sem olhar para trás. No entanto, cada escolha carrega um preço, e esse custo aparece quando menos se espera, corroendo por dentro e trazendo um peso que não pode mais ser desfeito. No início, pode haver sensação de vitória. A pessoa que rejeita sente-se livre, satisfeita com a própria decisão. Mas essa euforia é passageira. Com o passar dos dias, a ausência se torna evidente, e o fardo aparece. Perguntas incômodas, lembranças insistentes, e a sensação de que algo valioso foi descartado. A rejeição, que parecia um ato de força, transforma-se em um peso que acompanha cada passo. Abrir mão de alguém que tinha valor nunca é uma decisão sem consequências. Quem se afasta sem medir o que realmente estava perdendo logo percebe que deixou escapar algo insubstituível. As consequências surgem em detalhes sutis. O vazio em encontros sociais, a falta de apoio em momentos difíceis, o silêncio nas horas em que antes havia companhia. É nesse contraste que o arrependimento se instala, pois o que foi abandonado não retorna com a mesma intensidade. Quando o tempo passa, a mente começa a reconstruir aquilo que foi deixado. Surge a comparação entre o presente e o passado, e a balança nunca favorece quem rejeitou. O que parecia desnecessário mostra-se essencial, e o que parecia pequeno revela-se grandioso. Essa sensação de perda tardia é cruel porque já não há como voltar ao início. É como perceber que se deixou escapar um tesouro, enquanto se corria atrás de pedras comuns. O momento mais doloroso para quem rejeitou é quando tenta retornar e percebe que não há mais espaço. O reencontro com o que foi desprezado é amargo, porque revela que nada será como antes. O arrependimento se mistura com frustração, e a mente entende, de forma clara, que não valorizar no tempo certo tem um preço que não pode ser evitado. O retorno, quando existe, já não encontra a mesma receptividade, e isso se transforma em uma punição silenciosa. A escolha de rejeitar pode parecer simples, mas o preço sempre chega. O silêncio da ausência se torna barulho constante na mente de quem errou. Se até aqui vimos o impacto do silêncio e da indiferença, agora fica claro que toda decisão traz consigo um peso inevitável. E na sequência, será revelado como a força invisível da disciplina estoica sustenta essa postura firme diante da rejeição. Há algo que poucos conseguem enxergar. A verdadeira força não está em reagir, mas em dominar a si mesmo. Enquanto muitos se perdem em explosões de emoção, aquele que pratica a disciplina estoica aprende a transformar dor em serenidade. E é justamente essa calma inabalável que desmonta qualquer orgulho e desperta arrependimento em quem um dia acreditou que sua ausência não faria diferença. Quem domina suas emoções nunca se torna escravo das circunstâncias. A disciplina ensina que a raiva é passageira, o impulso é frágil e a reação impensada apenas fortalece o outro. O controle é uma arma silenciosa, porque não precisa de explicação. Quem foi rejeitado e permanece sereno transmite uma força que confunde o orgulho do outro. Essa tranquilidade gera questionamentos. Como pode estar tão bem sem mim?
Essa dúvida é o início da queda. O rejeitador sempre espera impacto imediato. Quer ver lágrimas, quer notar desespero, quer sentir que causou dor. Mas quando encontra calma, quando percebe que nada abalou, a pressa se transforma em vergonha. A serenidade é uma afronta ao ego de quem acreditava ser indispensável. É nessa calma, sustentada pela disciplina estoica, que nasce a sensação de arrependimento, porque o outro entende que não era tão essencial quanto pensava. Não é fácil enfrentar a rejeição sem se abalar. Mas o estoico não se curva diante do inesperado, pois entende que não controla o comportamento do outro, apenas o próprio. Essa firmeza é o que provoca maior desconforto em quem rejeitou, porque revela maturidade, grandeza e autocontrole. Ao não se deixar desmoronar, a pessoa rejeitada se torna ainda mais admirável. E é justamente essa admiração que se converte em arrependimento profundo. Quando alguém percebe que perdeu uma pessoa capaz de se controlar, de manter a dignidade mesmo sob dor, o arrependimento é inevitável. O autocontrole mostra que não havia dependência, que não existia fragilidade. Essa postura firme funciona como um lembrete constante. O que foi descartado não se quebrou, apenas se tornou ainda mais forte. Essa força invisível se torna uma lembrança incômoda na mente de quem rejeitou, e cada dia que passa a transforma em dor silenciosa. A disciplina estoica é, portanto, o alicerce que sustenta o silêncio e a indiferença. Ela não apenas fortalece quem foi deixado de lado, mas também revela ao outro a gravidade de sua decisão. O arrependimento nasce não de gestos grandiosos, mas da firmeza silenciosa de quem não precisa provar nada. E a seguir, veremos como o orgulho que antes parecia inabalável se transforma em ferida aberta diante dessa força. O orgulho costuma ser apresentado como armadura, mas na realidade é apenas uma pele frágil que se rompe diante da ausência. No início, quem rejeita se apoia nesse orgulho para sustentar a decisão, acreditando que nunca sentirá falta. Mas com o tempo, esse mesmo orgulho se transforma em ferida, aberta e difícil de esconder, revelando a dor que não pode ser assumida em voz alta. No instante da rejeição, há uma falsa sensação de poder. A arrogância faz acreditar que tudo está sob controle, que afastar alguém não terá impacto. Contudo, quando a solidão chega e os dias seguem sem aquela presença, o peso aparece. A arrogância que parecia firme se dissolve, e a solidão se torna companheira incômoda. É nesse silêncio que o orgulho começa a se rachar, mostrando sua fragilidade. Quem rejeitou dificilmente admite logo de início que errou. O orgulho não permite confissões tão fáceis. Por isso, o arrependimento aparece em gestos pequenos, mensagens enviadas sem motivo, olhares que se desviam, tentativas de reaproximação disfarçadas de casualidade. Cada gesto é uma confissão silenciosa de que a decisão não trouxe a paz esperada. Esses sinais sutis são a prova de que o orgulho já não protege mais, mas apenas sangra em silêncio. O ego humano precisa constantemente de confirmações. Quando alguém é rejeitado, ao invés de implorar, se mantém ausente, essa ausência corrói a vaidade de quem acreditava ser indispensável. O ego não suporta ser ignorado. A ausência age como ácido. Dissolve as certezas, destrói a confiança exagerada e mostra que não havia tanto poder assim. O impacto é profundo porque revela que o orgulho não sustenta ninguém quando a realidade mostra a perda. O que resta depois da arrogância? A lembrança. Ela surge em momentos inesperados, durante a rotina, em lembranças de conversas antigas, em situações que antes eram compartilhadas. Essas recordações atuam como um lembrete doloroso, e o orgulho, incapaz de lidar com elas, se transforma em ferida aberta. Quanto mais a lembrança aparece, mais difícil é esconder a dor. É nesse processo lento que o arrependimento se instala, forçando o orgulhoso a reconhecer o erro. O orgulho, que antes parecia firme, revela-se apenas como máscara frágil. Quando exposto ao tempo e à ausência, transforma-se em dor que não pode mais ser negada. Essa ferida invisível é o que dá início ao verdadeiro arrependimento. E na sequência, veremos como o valor descoberto tarde demais se torna uma condenação inevitável para quem desprezou no momento errado. Há uma dor que supera qualquer outra. Perceber o valor de algo apenas quando já não se pode mais tê-lo. Quem rejeitou acreditou que a ausência seria leve, que a decisão não traria peso algum. Mas o tempo tem o hábito de revelar o que o orgulho escondeu. Quando a consciência desperta, já é tarde demais.
e a percepção do que foi perdido se torna condenação silenciosa. No início, o rejeitador não enxerga o impacto de suas ações. Acredita que afastar-se foi apenas uma escolha comum, sem grandes consequências. Contudo, com o tempo, os sinais começam a aparecer. Aquela pessoa ignorada se mostra diferente, mais forte, mais confiante, mais segura. Essa transformação causa choque, porque revela que o valor sempre esteve presente, mas foi desprezado. O que antes parecia pequeno agora se mostra grandioso. O tempo tem um poder que nenhuma palavra possui. Ele expõe o verdadeiro peso das escolhas. Dias se tornam semanas, semanas se transformam em meses, e o vazio começa a ser sentido. A rotina mostra o que falta, e cada ausência revela uma necessidade que antes era invisível. Perder alguém pode parecer irrelevante no início, mas com o passar do tempo a perda cresce e se torna insuportável. Essa constatação chega sempre tarde demais. Quando a mente finalmente reconhece o valor perdido, surge o vazio. Mas esse vazio já não pode ser preenchido, porque o que foi descartado não retorna da mesma forma. É uma ausência que se torna permanente. A tentativa de preencher com novas presenças falha, porque nenhuma consegue ocupar o espaço deixado. Esse é o momento mais doloroso do arrependimento. Perceber que nada poderá substituir aquilo que foi desprezado. O reconhecimento vem, mas nunca no tempo certo. Ele chega quando já não há retorno. Quando a pessoa ignorada seguiu em frente e construiu uma vida sem depender da aprovação alheia. O despertar tardio é cruel, porque carrega não apenas o peso da perda, mas também a vergonha de ter subestimado o que era valioso. É um castigo silencioso, em que cada lembrança se mistura com a consciência de que o erro não pode mais ser corrigido. O valor descoberto tarde demais é uma das formas mais duras de arrependimento. Ele não apenas machuca, mas condena o orgulhoso a carregar a lembrança constante de que desprezou aquilo que deveria ter protegido. E no próximo passo, veremos como a presença que antes era comum se torna insuportável justamente na ausência, revelando ainda mais a força de quem foi rejeitado. Curioso como algo que parecia comum ganha um peso insuportável quando não está mais presente. A rotina, antes ignorada, passa a ecoar em cada detalhe. A ausência transforma até mesmo pequenos gestos em lembranças intensas, e aquilo que era subestimado se torna insuportável de esquecer. É nessa inversão que nasce o arrependimento. Perceber que a presença ignorada se tornou a ausência mais dolorosa. Enquanto a presença era constante, parecia banal. Pequenos gestos, conversas simples e até o silêncio compartilhado não recebiam valor. Porém, quando a ausência chega, o contraste é brutal. O que era simples se transforma em tesouro, e cada momento desperdiçado retorna como lembrança incômoda. O contraste entre o que se tinha e o que se perdeu se torna uma ferida difícil de fechar. Há momentos em que a ausência pesa mais que qualquer companhia. O vazio da falta ocupa mais espaço do que a própria presença ocupava antes. Essa sensação sufoca e traz consigo uma carga insuportável. Perceber que se deixou escapar algo que nunca deveria ter sido perdido. É como carregar um peso invisível, que não pode ser aliviado de nenhuma forma. O silêncio prolongado age como veneno lento. No começo, não parece significativo, mas com o tempo, cada dia sem notícia se torna um lembrete. A espera por uma reação que nunca vem se transforma em angústia. É nesse silêncio que o arrependimento cresce, porque a mente não suporta a ausência prolongada. Quanto maior o tempo sem resposta, mais insuportável se torna a falta. Mesmo tentando seguir em frente, a lembrança persiste. Um lugar, uma música, uma situação cotidiana, tudo é suficiente para trazer de volta aquilo que foi perdido. A lembrança não pede permissão. Ela invade e se instala. Quanto mais se tenta ignorar, mais forte ela se torna. Esse é o castigo inevitável. Perceber que a ausência não pode ser apagada, porque a memória insiste em permanecer. A presença, que antes parecia insignificante, se transforma em ausência insuportável. Esse é o preço da rejeição. Só se valoriza de verdade quando já não se pode ter de volta. E na próxima parte, veremos como a espera se transforma em desgaste e cobra caro do orgulhoso, aprofundando ainda mais o caminho do arrependimento. Nada é mais cruel do que a espera sem resposta. Ela começa como algo suportável, mas com o tempo se transforma em tortura. O silêncio prolongado cria ansiedade, gera dúvidas e consome até mesmo o mais orgulhoso.
Quem acreditava estar no controle descobre que a ausência é capaz de desgastar lentamente, corroendo cada certeza até transformá-la em arrependimento inevitável. Quando as tentativas de contato não encontram retorno, o orgulho se desfaz em desespero. A cada mensagem não lida, a cada chamada ignorada, cresce a sensação de impotência. O que antes parecia uma decisão firme começa a parecer um erro irreparável. O desespero nasce da falta de reação, porque não há nada mais doloroso para o ego do que não ser notado. O silêncio prolongado age como combustível para a ansiedade. Cada minuto sem resposta se transforma em uma eternidade. A mente passa a imaginar cenários, cria hipóteses, inventa justificativas. O tempo parece parar, e o silêncio se torna ensurdecedor. Essa ansiedade constante mina o orgulho e abre espaço para o arrependimento, porque revela que a decisão de rejeitar não trouxe a liberdade esperada, mas apenas um vazio insuportável. O orgulho não resiste à dúvida. Quando não há resposta, surge a pergunta: será que fui eu quem perdeu? Essa dúvida enfraquece, porque obriga a mente a confrontar o erro. O que antes era certeza se transforma em questionamento doloroso. E quanto mais o tempo passa, mais essa dúvida corrói, até que se torna insuportável. É nesse ponto que o arrependimento começa a se consolidar. A espera que nunca se resolve gera arrependimento inevitável. Cada tentativa ignorada se transforma em lembrete de que o poder já não está mais nas mãos de quem rejeitou. O tempo age como juiz, e o veredito é claro. Quem se afastou agora paga o preço da espera. Esse arrependimento é silencioso, mas profundo, porque carrega a vergonha de ter desprezado quem, no fim, se mostrou mais forte. Existe um momento em que o silêncio e a espera deixam de ser apenas incômodo, se transformam em revelação. A solidão atua como um espelho cruel, refletindo cada escolha, cada desprezo e cada afastamento. Quem rejeitou se vê obrigado a encarar a si mesmo, sem distrações, percebendo que o vazio deixado não pode ser preenchido. Nesse reflexo, surge a consciência de que a decisão tomada foi, na verdade, uma condenação pessoal. No instante da rejeição, a pessoa acredita estar no controle. Porém, com o tempo, essa mesma decisão retorna como uma sombra incômoda. O silêncio antes confortável agora pesa. O orgulho antes firme começa a se desmanchar. A rejeição, que parecia um ato de força, se volta contra quem a praticou, revelando que desprezar alguém foi, na verdade, abrir espaço para a própria dor. A solidão tem o poder de mostrar o que realmente importa. Quando não há mais companhia, quando os dias se tornam longos e silenciosos, o vazio revela a dimensão da perda. Aquilo que antes era desvalorizado se mostra insubstituível. O vazio grita mais alto que qualquer palavra, lembrando constantemente o que foi deixado para trás. Essa percepção é dolorosa porque já não existe retorno imediato. Perceber que o que foi descartado não está mais disponível é uma das dores mais intensas. A solidão não apenas lembra, mas cobra. Ela mostra, de forma clara, que as escolhas têm consequências irreversíveis. A dor surge justamente no contraste. Antes havia presença, atenção, afeto. Agora resta apenas silêncio. Essa ausência, reforçada diariamente, se torna insuportável. A princípio, estar sozinho pode parecer libertador, mas com o tempo, a solidão deixa de ser descanso e se transforma em condenação. O orgulho já não é suficiente para sustentar a mente, e cada lembrança se torna uma sentença. A solidão mostra ao rejeitador que a verdadeira perda não foi apenas da companhia, mas da paz interior. O arrependimento nasce dessa consciência amarga, e é impossível escapar do reflexo que o espelho devolve todos os dias. Não há nada que desestabilize mais o orgulho de quem rejeitou do que ver, em silêncio, aquele que foi deixado seguir em frente e florescer. O recomeço sem alarde, sem pedidos de atenção, sem necessidade de provar nada, é uma resposta mais poderosa do que qualquer palavra dita. Essa transformação silenciosa fere profundamente, pois mostra que o que foi descartado se tornou ainda mais forte. O verdadeiro recomeço não exige plateia. Ele acontece nos detalhes, novas escolhas, novos hábitos, novas conquistas. Quem recomeça em silêncio transmite uma mensagem clara. Não depende de aprovação, não precisa provar valor.
Essa reconstrução silenciosa confunde e abala o orgulho do outro, porque revela uma força que não pode ser controlada, nem apagada. Enquanto a vida segue em silêncio, o outro observa. Cada sinal de crescimento desperta curiosidade. Ao mesmo tempo, angústia. Surge a pergunta inevitável: como conseguiu se levantar tão rápido? Essa transformação provoca inquietação, porque o recomeço é a prova de que a rejeição não foi o fim, mas apenas o início de algo maior. O arrependimento nasce ao perceber que a decisão de afastar apenas fortaleceu quem foi rejeitado. Nada é mais doloroso para quem rejeitou do que testemunhar a evolução de quem foi descartado. Ver o crescimento, a independência e a confiança florescendo desperta uma mistura de arrependimento e vergonha. O impacto é profundo, porque destrói a narrativa de que a rejeição seria definitiva. O outro se vê diante da realidade. Não apenas perdeu, mas perdeu para alguém que soube transformar dor em força. A consciência mais amarga surge quando se percebe que o recomeço poderia ter sido compartilhado. O rejeitador entende que poderia estar ao lado durante a evolução, mas escolheu se afastar. Agora, vê de longe o brilho do crescimento que não poderá mais acompanhar. Esse arrependimento é silencioso, mas devastador, porque carrega não apenas a perda, mas também a certeza de que a decisão foi um erro irreparável. O tempo tem uma habilidade implacável. Ele não apaga, ele revela. Aquilo que parecia simples no momento da rejeição retorna anos depois como lembrança incômoda. A consciência, que no início permaneceu calada, começa a cobrar com cada memória. E quanto mais o tempo avança, mais pesado se torna carregar o arrependimento que não pode mais ser escondido. O tempo faz com que cenas esquecidas reapareçam de forma inesperada. Um detalhe qualquer, uma rua, uma canção, um objeto, traz de volta lembranças que já não podem ser ignoradas. Essas memórias não retornam como simples recordações, mas como feridas abertas. Elas lembram, sem piedade, que houve um erro, e que a perda foi real. O que parecia enterrado se torna vivo novamente, causando dor em silêncio. A mente humana é incansável quando se trata de cobrar erros. Mesmo quando ninguém mais fala sobre o assunto, a consciência não deixa descansar. Ela acusa nos momentos de silêncio, nas noites em que o sono não vem, nos pensamentos que surgem sem aviso. Essa voz interna não precisa de testemunhas, porque é suficiente para corroer o orgulho. A acusação constante é o que transforma a consciência em inimiga mortal do rejeitador. O arrependimento não diminui com o tempo, ele cresce. A cada aniversário, a cada ciclo de vida, surge a comparação entre o que poderia ter sido e o que se tornou. Essa comparação é cruel porque mostra oportunidades perdidas, momentos que nunca voltarão. O arrependimento amadurece junto com a pessoa, acompanhando cada passo como sombra que não desaparece. Quanto mais os anos passam, mais clara se torna a gravidade da escolha feita. Não há remédio para a dor que nasce da consciência tardia. Diferente de feridas físicas, que cicatrizam, essa dor não encontra cura. É silenciosa, mas constante. Ela acompanha em cada decisão, em cada lembrança e até mesmo em cada nova tentativa de relacionamento. A dor se torna parte da vida de quem rejeitou, lembrando diariamente que certas escolhas não podem ser desfeitas. Quando o arrependimento se torna insuportável, muitos tentam voltar. Porém, o que eles não compreendem é que o tempo transforma tudo. O retorno nunca é simples, nunca é igual ao passado. Quem foi rejeitado já não é a mesma pessoa, e o que antes existia já não pode ser reconstruído. Essa diferença se revela de maneira silenciosa, mas devastadora para quem acreditava que bastava bater a porta novamente. O retorno geralmente começa de forma sutil. Uma mensagem breve, uma tentativa de conversa, um gesto que busca reaproximação. Contudo, por trás dessa tentativa existe a consciência da perda. O orgulho que sustentava a rejeição já não existe, e o que resta é apenas a busca desesperada por recuperar o que foi deixado. O problema é que o tempo caminhou, e aquele que foi ignorado evoluiu. Esse contraste revela que voltar não é simplesmente retomar de onde parou, mas enfrentar a realidade de que tudo mudou. Ao tentar retornar, o rejeitador se depara com um choque inesperado. Esperava encontrar a mesma fragilidade, a mesma disposição para perdoar, mas encontra maturidade, força e distância. O que antes parecia acessível agora se mostra distante e até inacessível.
Esse choque causa desconforto profundo, pois mostra que o poder mudou de mãos. Já não existe domínio, apenas a sensação de ter perdido, definitivamente. Essa percepção é dolorosa porque desmonta a ilusão de controle que antes sustentava o orgulho. Não há dor maior do que tentar retornar e encontrar portas que já não se abrem. O arrependimento cresce nesse instante, porque a realidade mostra que não há mais espaço. Quem antes foi deixado de lado aprendeu a viver sem depender do outro, e agora protege sua paz. O rejeitador percebe que não só perdeu a oportunidade, como também perdeu o direito de fazer parte daquela vida novamente. Essa exclusão é o castigo silencioso mais cruel. Desejar voltar, mas não encontrar mais lugar. O retorno negado deixa uma marca profunda. Ele ensina que certas decisões não podem ser desfeitas, que o tempo não devolve o que foi desprezado. Essa lição se torna lembrança constante, um alerta que acompanha cada passo futuro. O arrependimento não é apenas pela perda, mas pela consciência de que a rejeição destruiu algo que jamais será reconstruído. É nesse ponto que o peso se torna insuportável, e a mente entende, de uma vez por todas, que nada voltará a ser como era. Poucas coisas incomodam mais alguém que rejeitou do que ver a liberdade florescendo em quem foi deixado para trás. O brilho da independência causa desconforto porque mostra que a vida seguiu, não apenas normalmente, mas de forma ainda mais intensa e plena. Aquele que parecia frágil se revela forte, e o que parecia dependência se transforma em vitória silenciosa. A verdadeira liberdade surge quando não há mais necessidade de buscar validação. Quem sofreu rejeição aprende, com o tempo, que não precisa de aprovação para viver bem. Essa independência destrói a narrativa construída pelo rejeitador, pois revela que não havia fragilidade. Cada passo dado sozinho é uma prova de que a rejeição não foi um fim, mas o início de uma força renovada. O brilho dessa autonomia é tão intenso que se torna impossível de ser ignorado. Enquanto o rejeitador espera encontrar alguém em ruínas, se depara com serenidade. A calma no olhar, a leveza nas escolhas e a tranquilidade no modo de viver causam espanto. O orgulho alheio não suporta essa visão, pois desmonta a crença de que a ausência causaria destruição. Ao contrário, a paz adquirida é um lembrete cruel. Quem foi rejeitado encontrou equilíbrio, enquanto quem rejeitou se afunda em arrependimento. Nada abala mais do que perceber que o outro não só seguiu em frente, mas prosperou sem olhar para trás. Essa constatação gera arrependimento imediato, pois mostra que não havia necessidade da rejeição. O que parecia dependente revelou ser independente, e essa independência expõe a falha da escolha feita. O arrependimento se mistura com inveja, criando uma dor ainda mais profunda, o desejo de estar ao lado de quem já não precisa mais. A maior conquista é perceber que se é suficiente. Essa vitória não precisa de testemunhas, mas quando é notada pelo rejeitador, causa impacto devastador. A autossuficiência é o triunfo final. Ela mostra que não há necessidade de retorno, que não há espaço para dependência. O brilho da liberdade conquistada é o lembrete mais forte de que a rejeição perdeu todo o poder. Quem se libertou não volta, porque encontrou dentro de si tudo o que precisava. O que mais assombra quem rejeitou não é a ausência física, mas a memória que insiste em permanecer. Mesmo quando tudo parece seguir normalmente, lembranças inesperadas surgem como fantasmas. Essa presença invisível se torna um castigo diário, lembrando que aquilo que foi desprezado já não pode ser recuperado. A memória não pede permissão. Ela invade e cobra silenciosamente. Por mais que se tente ignorar, a mente insiste em reviver momentos. Uma conversa antiga, uma risada esquecida, um simples gesto, tudo retorna com força inesperada. Essas lembranças não diminuem com o tempo, pelo contrário, parecem se intensificar. Quanto mais se deseja esquecê-las, mais vivas elas se tornam, tornando impossível apagar o passado. Não há necessidade de palavras para que o arrependimento se instale. Ele chega silenciosamente, em meio a pensamentos rotineiros. Basta um instante de distração para que a consciência recorde aquilo que foi perdido. Esse arrependimento silencioso é mais cruel do que qualquer acusação externa, porque nasce de dentro. É impossível fugir de si mesmo, e essa constatação é o que mais pesa. As memórias não apenas lembram, elas machucam. Cada recordação traz consigo a sensação de perda, a dor de ter descartado algo valioso. Essa dor é persistente e não encontra cura,
porque o passado não pode ser alterado. O que resta é apenas conviver com a lembrança constante de que a rejeição foi um erro. A mente, incapaz de silenciar essas imagens, se torna prisão. A memória não perdoa. Ela não se cansa de repetir cenas, de cobrar aquilo que não pode ser reparado. Esse peso constante transforma o dia a dia em julgamento. Cada tentativa de seguir em frente é interrompida por lembranças que insistem em voltar. Essa cobrança silenciosa é um castigo inevitável, que aprisiona o rejeitador na própria consciência. Chega um ponto em que o orgulho já não consegue sustentar a máscara. A dor da ausência, o peso das lembranças e o castigo da consciência unem-se em um só resultado: o arrependimento absoluto. É nesse momento que quem rejeitou deixa de lado a altivez, em busca de alívio, se humilha diante de quem um dia desprezou. O silêncio que começou como resposta se transforma na causa de uma rendição inevitável. A ausência prolongada destrói qualquer defesa. O que antes era sustentado por arrogância se desfaz quando a solidão se torna insuportável. Nesse estágio, já não existe espaço para manter aparência de controle. A ausência, firme e silenciosa, prova sua força, levando o outro a reconhecer que não tem mais domínio. O orgulho desaba, e no lugar dele nasce a necessidade desesperada de recuperar o que foi perdido. Quando o arrependimento atinge o ápice, surge a tentativa de retorno. Mas dessa vez não há segurança, apenas desespero. Mensagens insistentes, pedidos de atenção e promessas de mudança aparecem como tentativas de reparar o irreparável. Esse retorno não é movido por amor genuíno, mas pela dor de ter perdido alguém que seguiu em frente. É um movimento de quem implora por uma segunda chance, mesmo sabendo que talvez não a receba. O que era apenas incômodo no início se transforma em tormento. O arrependimento cresce até se tornar desespero absoluto. Não há descanso, não há paz, apenas a sensação de perda irreversível. O desespero se mostra nos atos impensados. Tentar reaproximar-se a qualquer custo. Demonstrar fragilidade. Buscar migalhas de atenção. É nesse ponto que o rejeitador percebe a extensão completa do erro cometido. Quando não resta mais nada, a humilhação se torna inevitável. Aquele que um dia rejeitou agora se coloca em posição de súplica, disposto a rastejar para recuperar o que desprezou. É a inversão completa. O poder muda de mãos, e quem antes parecia forte agora implora. Essa humilhação é o ápice do arrependimento, a prova viva de que certas escolhas cobram caro demais. Poucas coisas desestabilizam tanto o orgulho quanto o silêncio. Quando alguém envia uma mensagem esperando resposta e recebe apenas o vazio, o impacto é devastador. O silêncio não é apenas ausência de palavras, mas uma afirmação dura. Não existe mais espaço para o outro. É nesse vazio que o arrependimento começa a nascer, revelando que a falta de reação pode pesar mais do que qualquer discurso. Uma simples mensagem sem retorno pode se transformar em sentença invisível. Quem rejeitou acredita que sempre terá espaço para voltar, mas quando a tentativa encontra silêncio, o choque é inevitável. Cada minuto sem resposta aumenta a sensação de rejeição. O que parecia apenas um detalhe se transforma em ferida profunda. Essa ausência de resposta mostra que o controle mudou de mãos e que já não há garantia de retorno. O ego humano é alimentado pela atenção. Quando essa atenção desaparece, a estrutura construída em torno do orgulho começa a ruir. O vazio deixado por uma resposta inexistente corrói silenciosamente, porque mostra que o outro não depende mais. É nesse ponto que o ego se vê desarmado. Aquilo que parecia sólido se mostra frágil diante do silêncio, e o arrependimento surge como reflexo inevitável. Nenhuma explicação seria tão poderosa quanto o silêncio firme. Ele não dá espaço para justificativas, não abre brechas para negociações. O silêncio comunica com mais intensidade do que qualquer fala poderia. É um lembrete constante de que não há mais interesse, de que o poder mudou de lado. Essa ausência de palavras pesa na mente de quem rejeitou, tornando-se lembrança incômoda que insiste em reaparecer. A ferida deixada pelo silêncio é diferente de qualquer outra. Ela não sangra, mas corrói por dentro. Cada tentativa ignorada abre ainda mais a cicatriz do orgulho. Essa falta de reação é o castigo perfeito. Não há confronto, não há discussão, apenas o vazio. E nesse vazio, a dor cresce até se transformar em arrependimento profundo. A ferida não é causada por palavras duras, mas pela ausência completa delas.
Há um instante desconcertante em que quem partiu olha de fora e percebe que aquilo que tratou como dispensável floresceu sem testemunhas. O olhar vacila, o peito aperta e a pergunta surge: como essa pessoa cresceu tanto sem mim? O avanço do outro, silencioso e constante, desmonta a fantasia de que tudo ficaria parado esperando um retorno improvável. O primeiro impacto é visual: postura diferente, escolhas mais firmes, rotinas ajustadas. Pequenos hábitos revelam a nova estrutura interna: horários respeitados, limites claros, prioridades saudáveis. O que antes parecia frágil mostra consistência. A disciplina aparece nos detalhes: respostas ponderadas, ausência de pressa, foco em resultados. Não há exibicionismo, há constância. A metamorfose não nasceu de um golpe de sorte, mas do somatório de decisões diárias. A antiga dependência cede lugar à autonomia. Projetos avançam, amizades se fortalecem, habilidades são lapidadas. Essa evolução quebra previsões antigas, porque contradiz o roteiro escrito por quem desprezou. O choque não vem de um feito grandioso, e sim da soma de atitudes simples, repetidas com paciência, que consolidam uma identidade mais sólida do que a de antes. A mente, ao testemunhar essa mudança, inicia um exercício inevitável: comparar versões. No passado, havia momento de insegurança, tentativas de agradar, receio de impor fronteiras. No presente, firmeza, serenidade e autocuidado ocupam um lugar central. As conversas ganharam objetividade. A vida financeira encontra ordem. A saúde emocional adquire proteção. Fotos antigas exibem sorrisos contidos. Agora a luz nos olhos, porque escolhas alinhadas geram paz. Essa avaliação não romantiza o ontem, nem idealiza o agora. Apenas evidencia que o caminho seguido sem barulho trouxe maturidade. A diferença essencial está na direção. Antes, energia voltada para agradar. Agora, energia canalizada para construir. Essa comparação, silenciosa e inevitável, transforma-se em espelho incômodo para quem acreditou que nada mudaria após a saída. A narrativa interna de quem rejeitou sustentava uma certeza: eu era o centro. A evolução do outro racha essa certeza. A constatação de que a vida seguiu, e seguiu melhor, perfura a couraça da vaidade. A antiga sensação de superioridade perde terreno quando resultados objetivos aparecem. Metas cumpridas, novas oportunidades, reconhecimento social. Não se trata de exibição para provocar. Trata-se de progresso real, perceptível por qualquer observador. O orgulho, que esperava vê-lo estagnado, encontra movimento; que esperava fragilidade, encontra robustez; que esperava pedido de volta, encontra silêncio firme. Cada passo dado sem busca de aprovação desmonta camadas do ego alheio. A derrota não vem de ataques, mas da evidência. Quem foi deixado escolheu crescer, e esse crescimento invalida a história em que o outro era indispensável. Surge então a dor mais aguda: perceber que o desenvolvimento poderia ter sido um caminho a dois, e não foi. Projetos que poderiam ter sido compartilhados tornaram-se capítulos privados. Conversas que fortaleceriam a parceria foram substituídas por introspecção produtiva. A janela fechou, e o trem partiu. Não há como retroceder para recuperar os dias em que faltou respeito, atenção e cuidado. O remorso nasce do e se. E se houvesse escuta? E se houvesse paciência? O calendário marca a distância entre oportunidades abandonadas e frutos colhidos hoje. A lição aparece com nitidez: quem não valoriza no tempo certo se converte em espectador do triunfo alheio. O lugar ao lado foi ocupado por princípios, metas e uma nova visão de si, e não a cadeira vazia esperando retorno. O silêncio já pesa, mas a indiferença é ainda mais dolorosa. Não é apenas não responder, é mostrar que a vida continua, sem sequer notar a ausência do outro. Para quem rejeitou, esse desprezo sereno é como um golpe invisível que desmonta a vaidade. O orgulho, antes tão firme, começa a ruir quando percebe que já não ocupa mais espaço. Quem esperava ser lembrado encontra esquecimento. Um comentário não respondido, uma aparição ignorada, um gesto sem reação. Tudo isso revela que o tempo de importância acabou. O impacto psicológico é devastador, porque o orgulho humano vive de atenção. Não ser notado significa não ter relevância, e essa sensação é insuportável. A mente insiste em buscar sinais de ainda ser lembrado,
mas o silêncio frio mostra o contrário. Não há espaço. Essa constatação corrói por dentro, deixando claro que o controle mudou de mãos. A indiferença não significa fraqueza, mas força. Ela comunica que não há mais dependência, que não existe necessidade de provar nada. Esse comportamento revela valor de forma silenciosa. Quanto menos se reage, mais se mostra maturidade. Quem rejeitou passa a perceber, contra a própria vontade, que desperdiçou alguém que encontrou equilíbrio. O valor se revela justamente quando não há esforço para exibi-lo. Essa descoberta dói porque chega tarde demais, quando já não há como recuperar o que foi perdido. A indiferença é um lembrete cruel. O poder acabou. Enquanto existia reação, ainda havia domínio. Mas quando o outro já não se importa, o controle desaparece. Esse desconforto cresce a cada tentativa frustrada de chamar atenção. O rejeitador entende que não tem mais influência, e essa impotência destrói o orgulho. Não controlar mais a narrativa é perceber que a rejeição não gerou dependência, mas independência. Essa verdade é insuportável para quem acreditava que sempre teria espaço garantido. Chega um ponto em que o orgulho não resiste mais. A frieza alheia se impõe como sentença final. Não há discussões, não há justificativas, apenas a ausência de reação. Essa frieza se torna a vitória silenciosa de quem foi rejeitado, porque mostra que nada abalou sua paz. O orgulho, já sem forças, se rende, transformando-se em arrependimento. Essa rendição não acontece de forma pública, mas em silêncio, dentro da mente de quem acreditava estar acima de tudo. É nesse instante que o orgulho se quebra por completo, deixando cicatrizes impossíveis de esconder. O tempo parece lento, mas é ele quem tem a última palavra. Muitas vezes, quem rejeita acredita que sua decisão será definitiva, que o outro ficará estagnado. Porém, os anos trazem mudanças silenciosas e revelações inesperadas. Quando o relógio gira, quem desprezou descobre que o valor esquecido se transformou em vitória, enquanto o arrependimento se tornou companhia constante. O tempo não precisa anunciar nada, ele apenas age. O que parecia pequeno amadurece, o que era frágil ganha força, e o que foi rejeitado floresce. Essa transformação é lenta, quase invisível no início, mas inevitável. Aos poucos, quem foi deixado de lado mostra equilíbrio, estabilidade e conquistas. Enquanto isso, quem rejeitou se depara com a surpresa amarga de perceber que o que parecia irrelevante se tornou imenso. Esse contraste, provocado apenas pelo passar dos dias, desmonta certezas antigas. A distância potencializa a percepção. Quando não há mais presença, cada lembrança passa a ter mais peso. O que era cotidiano se torna especial. O que era simples se revela insubstituível. O valor, antes ignorado, cresce na mente de quem desprezou. Cada memória funciona como um lembrete do erro cometido. O tempo, aliado à ausência, constrói um cenário em que o valor perdido se torna ainda maior do que era. Essa valorização tardia se converte em dor, pois não existe forma de recuperar o que foi descartado. O mais cruel do tempo é que ele não volta. Cada escolha feita se torna permanente, e as consequências não podem ser desfeitas. Quem rejeitou percebe que perdeu, não apenas uma pessoa, mas também a chance de compartilhar momentos que não se repetirão. O fardo se acumula. Datas especiais, lembrança de oportunidades desperdiçadas, situações que poderiam ter sido vividas em conjunto. Esse peso é insuportável porque não há retorno possível. O arrependimento se torna, então, uma carga inevitável a ser carregada. Com o passar dos anos, o arrependimento deixa de ser apenas incômodo para se tornar parte do cotidiano. Ele amadurece, cresce e se solidifica como lembrança constante. Não há como apagá-lo, porque cada nova fase da vida lembra o que foi perdido. A espera por um possível retorno nunca encontra resposta, e essa ausência permanente alimenta ainda mais a dor. O arrependimento não diminui. Ao contrário, se aprofunda, tornando-se marca permanente do tempo que não perdoa. Há um ponto em que o orgulho não resiste mais. O silêncio, a ausência e a indiferença se acumulam até que quem rejeitou percebe a gravidade de sua escolha. Nesse momento, surge a tentativa desesperada de voltar. Porém, esse retorno não é marcado por confiança, mas por súplica. E quando o arrependimento chega nesse estágio, a humilhação se torna inevitável. Aquele que antes rejeitou se vê agora diante do mesmo gesto,
portas fechadas, ausência de resposta, frieza absoluta. O que antes parecia poder, agora se transforma em impotência. A altivez, tão firme no início, se desfaz ao perceber que o outro não está disposto a abrir espaço novamente. Essa inversão gera choque, pois revela que o controle mudou de lado. O orgulho não encontra mais apoio, e a imagem de superioridade cai por terra diante da nova realidade. A súplica não é apenas um pedido de volta, mas a confissão de que a decisão de rejeitar foi um erro. Mensagens insistentes, justificativas frágeis e promessas de mudança se tornam parte da tentativa de reaproximação. Porém, cada palavra escrita com desespero apenas reforça a fraqueza de quem antes se achava inabalável. A súplica mostra que o arrependimento não é apenas presente, mas profundo, revelando que a dor de perder foi maior que a vaidade de manter distância. Implorar significa abrir mão da dignidade. O rejeitador, que antes se apoiava no orgulho, agora se coloca em posição inferior, disposto a aceitar qualquer migalha de atenção. Essa perda de dignidade é um castigo silencioso, pois revela que a escolha feita no passado custou caro demais. Não se trata apenas de tentar voltar, mas de reconhecer que não existe mais equilíbrio entre as partes. Quem foi rejeitado mantém firmeza, enquanto quem rejeitou rasteja em busca de uma chance que já não existe. A volta nunca acontece em serenidade. Acontece em desespero. Não há racionalidade, apenas medo de ter perdido para sempre. Essa pressa desenfreada denuncia a intensidade do arrependimento. O retorno não encontra espaço, mas se torna espetáculo da humilhação. Telefonemas ignorados, mensagens sem resposta, gestos rejeitados. Cada tentativa falha aumenta a dor e confirma que não há mais controle. O desespero é o reflexo final de uma escolha mal feita, transformando a rejeição original em humilhação pública e silenciosa. A raiva pode ser intensa, mas logo se dissipa. Já o desprezo permanece, silencioso, constante, insuportável. Ele não grita, não discute, não confronta. Apenas existe, firme e frio, como um muro impossível de atravessar. Para quem rejeitou, esse desprezo se torna mais doloroso do que qualquer explosão de rancor, pois mostra que já não há sequer espaço para a importância. A indiferença do desprezo é letal porque não oferece reação. Enquanto a raiva ainda demonstra envolvimento, o desprezo revela que não resta nada. Não existe mais energia dedicada ao outro, apenas vazio calculado. Essa ausência de emoção comunica uma verdade cruel. Já não há interesse, já não há espaço para o passado. O desprezo pune porque mostra que não houve apenas afastamento, mas também desligamento completo. O ser humano teme o esquecimento. Ser ignorado causa mais dor do que ser criticado, porque a crítica ao menos reconhece a existência. O desprezo elimina essa presença, reduzindo o outro à irrelevância. Quem rejeitou, acostumado a controlar, se vê diante de um vazio insuportável. A ausência de lembrança destrói a vaidade, pois mostra que não há marcas deixadas. Esse desconforto cresce em silêncio até se transformar em ferida permanente. Rancor ainda é vínculo, ainda prende duas pessoas em conflito. Já a indiferença é libertação. Significa que não há mais laços. Para quem rejeitou, enfrentar rancor seria mais fácil, porque ainda haveria espaço para resposta. Mas encontrar desprezo é devastador, pois significa que já não existe chance de diálogo. O orgulho não suporta essa diferença. Ele desejava a reação, mas recebeu apenas vazio. É nessa diferença que a dor se intensifica e o arrependimento se instala. Não há palavra mais definitiva do que o desprezo. Ele não precisa de explicação, não exige justificativa, apenas encerra a história. Cada gesto frio, cada olhar desinteressado, cada silêncio calculado se torna a resposta incontestável. Para quem rejeitou, o desprezo é sentença. Não existe mais espaço de retorno. Essa constatação destrói qualquer resquício de orgulho e abre espaço apenas para arrependimento. O desprezo se torna, assim, a forma mais afiada de vingança, mesmo sem intenção consciente. Poucas dores são tão intensas quanto a de comparar o presente com o que poderia ter sido. Quem rejeitou acredita que seguiria em frente sem olhar para trás, mas o tempo obriga a fazer balanços. Cada conquista do outro, cada sinal de crescimento, torna-se um lembrete cruel. A mente, incansável, insiste em medir o agora contra o que foi perdido,
e essa comparação se transforma em castigo silencioso. Nada incomoda mais do que testemunhar alguém florescendo sem a sua presença. Ver conquistas, estabilidade, felicidade visível, tudo isso fere o orgulho. Quem rejeitou acreditava que a ausência traria fragilidade, mas encontra evolução. Essa visão é insuportável porque mostra que a perda não apenas existiu, como também abriu espaço para o crescimento. O que antes parecia dependente agora se mostra mais forte do que nunca. Cada vitória do outro é uma pedra contra o muro do orgulho. Reconhecimento profissional, relacionamentos saudáveis, novos projetos, tudo se soma em prova incontestável de que a rejeição não destruiu, mas fortaleceu. O orgulho, que esperava domínio, se fragmenta diante da evidência de que não há mais poder algum. Esse processo não precisa de palavras, basta observar. E observar é, para o rejeitador, a forma mais cruel de punição. O arrependimento, nesse ponto, não vem puro. Ele se mistura com inveja. Há a consciência da perda, mas também a incapacidade de suportar o sucesso alheio. Essa inveja não é admitida em voz alta, mas se manifesta em silêncio. Desconforto diante de notícias, incômodo com imagens, raiva mal disfarçada. O arrependimento se intensifica porque a mente não consegue aceitar que aquilo que foi descartado se transformou em triunfo. O presente mostra a evolução, mas a memória insiste em lembrar que o rejeitador poderia ter feito parte dessa história. Comparar o ontem com o hoje se torna exercício doloroso. Cenas antigas surgem como fantasmas, lembrando de escolhas erradas. O arrependimento cresce porque não há como voltar no tempo. O que poderia ter sido compartilhado virou lembrança amarga, e o futuro já não inclui o arrependido. Essa dor é constante, porque a comparação não cessa. Curioso como a ausência não significa esquecimento. Pelo contrário, o silêncio se transforma em uma presença que nunca abandona. Quem rejeitou descobre, com o tempo, que o vazio deixado não é um espaço neutro, mas um eco que insiste em se repetir. O silêncio não some. Ele acompanha, assombra e cobra diariamente, como se fosse uma lembrança viva que não pode ser apagada. Antes, a presença era rotina. Conversas comuns, gestos simples, companhias discretas. Parecia pouco, mas sustentava equilíbrio. Depois da rejeição, a ausência se agiganta. Cada canto da casa, cada momento de solidão, cada instante de pausa se torna um lembrete. A ausência pesa mais que a presença, porque não há nada que a substitua. O espaço vazio se torna imenso, preenchendo a mente de quem acreditava que poderia seguir em frente sem olhar para trás. O silêncio não é apenas ausência de palavras, mas memória constante. Ele reaparece em situações banais. Uma canção tocando, uma rua familiar, um objeto esquecido. Cada detalhe ativa lembranças que não permitem descanso. O vazio se converte em rotina, forçando a mente a reviver o que foi perdido. Essa repetição diária é insuportável, porque não há como desligar a lembrança. O silêncio, em vez de passar despercebido, se torna companhia inevitável. A memória é persistente. Quanto mais se tenta esquecê-la, mais forte ela retorna. O silêncio funciona como gatilho para lembranças involuntárias. Não é preciso esforço. Basta um momento de distração para que cenas antigas invadam a mente. Essa insistência é torturante, porque escapa do controle. O rejeitador descobre que não é senhor da própria consciência, que não consegue escapar daquilo que escolheu descartar. O arrependimento cresce porque não há como impedir essas visitas constantes da memória. A ausência física não elimina a presença emocional. Pelo contrário, fortalece-a. A pessoa rejeitada continua viva dentro da mente do outro, mesmo que não esteja mais por perto. Essa presença invisível é inapagável, porque se alimenta das escolhas erradas do passado. Quanto mais se tenta ignorá-la, mais evidente ela se torna. O castigo é perceber que o silêncio não afasta, ele eterniza. O que era simples companhia se transforma em fantasma permanente, impossível de ser esquecido. O orgulho parece uma fortaleza inabalável, mas o tempo mostra que suas paredes são frágeis. Ele resiste ao início do silêncio, tenta ignorar a ausência e disfarça a dor, mas não suporta a constância da indiferença. Aos poucos, o que parecia força se revela ilusão. A derrota do orgulhoso não acontece em público, mas no interior da mente, onde nenhuma máscara é capaz de esconder a verdade.
A arrogância dá a impressão de domínio. Eu decidi, eu controlo, eu venci. Mas o tempo trabalha contra essa ilusão. A cada dia em que não recebe a reação esperada, a autoconfiança começa a ruir. Não houve choro, não houve súplica, apenas silêncio. Essa ausência mina a arrogância, mostrando que não havia tanto poder quanto se imaginava. O que parecia superioridade se desfaz sem esforço, apenas pela força invisível do tempo. O orgulhoso se apoia em certezas. Posso voltar quando quiser. Sempre haverá espaço para mim. Essas frases ecoam como o escudo inicial, mas a ausência prolongada começa a desmontá-las. A cada tentativa ignorada, a cada gesto sem resposta, o escudo perde força. O colapso não acontece de repente, mas lentamente, até que a mente reconhece que não há mais domínio. O silêncio, mantido firme, destrói as convicções que antes sustentavam o orgulho. Quem rejeitou acreditava que havia vencido o jogo. Mas o tempo revela outra história. Enquanto o rejeitado cresce em silêncio, o rejeitador se perde em dúvidas e arrependimentos. Essa inversão de papéis é a queda definitiva. O suposto vencedor descobre que perdeu. Não perdeu apenas a companhia, mas também a própria paz. A queda não é apenas emocional, mas existencial, porque desmonta a identidade construída em torno do controle. O momento mais cruel chega quando não resta alternativa senão admitir. Não para o mundo, mas para si mesmo. O orgulho, já sem máscaras, se vê obrigado a reconhecer que errou. Essa admissão dói porque não há como recuar no tempo. Não é possível reescrever a história, nem apagar as escolhas. A dor de admitir a derrota é castigo suficiente, pois acompanha todos os dias, lembrando que o orgulho não protegeu, apenas atrasou a queda. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se quiser apoiar ainda mais o canal, clique no botão Valeu do YouTube. Para eu saber que você assistiu até o fim, comenta aqui embaixo a palavra resiliência.